Ok, estamos de volta agora, em definitivo, com mais uma edição do programa Tribuna Livre. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plácio de Castro, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, pela internet por meio do portal oriobranco.net e também pelo YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @oriobranco, isso mesmo. Bom dia, doutor Narciso. Aliás, boa noite. Ele induziu o erro. Boa noite. Boa noite. Eu estou muito satisfeito pela homenagem que o programa pretende prestar àquela que foi há 52 anos o início da minha atividade profissional. É mais que homenagem, é uma, digamos assim, né, é um reconhecimento, né, Osmir? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, presidente do CREACRE, doutora Carmen Nardino. Prazer recebê-la aqui no programa. Boa noite, o prazer é todo nosso de estar aqui participando. 55? 52. 52 e eu 37 anos. Não diga isso. Vão associar o seu tempo de engenheira. Se formou nova, com 16 anos. Não sou tão velha assim. O presidente da Vulto Acre deu uma forcinha, como sempre, né? Justificando o nome. Luciano, jovem Luciano Sassai, seja bem-vindo também ao programa. Muito boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, viu? Isso. Ficamos muito felizes pelo convite e vamos falar um pouco sobre a Mútua aqui. Isso. E muita gente não conhece. Para quem não conhece, para quem é do sistema, né, é o serviço de assistência, né, aos profissionais do sistema CREA ou CONFEA, CREA, né, isso mesmo. Um chama o CONFEA, outro chama o CONFEA, as duas palavras estão corretas. Corretas. Né? Agora eu vou fazer diferente, tá, Osmir? Já que ele é engenheiro, doutor Narciso, fará a primeira pergunta a um dos nossos convidados especiais. Quando você convidar um representante do Banco do Brasil, por acaso... Osmir é o privilegioso, né, Osmir? Naturalmente, né? E até dá mais tempo para falar. Dá mais tempo. Doutora Carmen e doutor Sassai, eu vivi uma época em que o Brasil precisava de engenheiros, porque eles existiam de menos no país. Eu trago um exemplo aqui. Quando eu me formei, todo o estado do Rio Grande do Norte formavam apenas 30 engenheiros por ano. Hoje, por revelação dos senhores, o Acre está formando 120 engenheiros por ano. Isto é bom? Isto é ruim? Tendo em vista o mercado de trabalho dos futuros profissionais. Pois é, né? Quando a gente observa o número de profissionais que são formados e a oportunidade de mercado de trabalho aqui dentro do nosso estado, ainda temos muito a avançar, né? Precisamos criar essas oportunidades de trabalho, mas precisamos também, junto com essas oportunidades, qualificar os nossos profissionais em cursos específicos para que eles possam seguir uma especialização dentro da sua área de atuação. Então, quando vemos que muitos profissionais de fora vêm para o Acre para desenvolver o seu trabalho, e essa oportunidade pode estar sendo dada aos profissionais que se formam aqui, precisamos refletir em relação ao nosso projeto pedagógico das nossas universidades, em relação ao que tem de oportunidade hoje no nosso estado, que com certeza tem espaço para todos que estão se formando. Precisamos só qualificar as oportunidades e a formação desses profissionais. Osmir Lima. Bem, eu vou me dirigir inicialmente, prazer revê-la, Carmen. Igualmente, Osmir. A Carmen queria me ajudar até a desembarcar a maleta quando eu viajei com ela, né? Vendo eu usando bengala. Mas eu quero fazer um prazer também de rever, Sassai. Eu quero fazer uma pergunta direcionada à Mútua. Bem, nós do Banco do Brasil, quando o Narciso se referiu, nós, quando aposentamos, nós somos aposentados pelo INSS. Mas nós contribuímos com a Previ, que é um plano de previdência complementar.
que complementa o nosso salário. Eu queria que você estendesse mais o papel da mútua, porque a entidade CREA, todo mundo conhece papel e tal, mas a mútua ainda é desconhecida, não só aqui no Acre, mas no Brasil todo. Qual o seu importante papel social que presta aos engenheiros e associados? Boa noite. Antes de a gente falar um pouco sobre a mútua, é bom entender quem está nos assistindo o que é o sistema CONFEA, CREA e mútua. O CONFEA fica em Brasília, onde é feitas as nossas legislações. O Conselho de Engenharia, o CREA, que é a presidente Carmen, que é onde fiscaliza. E a mútua, que eu sempre digo que é a parte boa do sistema, que é a parte social. Ela foi instituída em 77 na criação da RT, que uma porcentagem da RT vai para a mútua, tá? E com isso nós temos vários benefícios dentro da multa, e um dos benefícios nossos é a Tecnoprev. Infelizmente muita gente não conhece, é uns 10 produtos de previdência do Banco do Brasil, dos melhores nós estamos em 7º, que é a parte de complementação previdenciária. Pode ser associados, todos os associados, filhos, e muita gente é o mesmo da Previ. Então muita gente não conhece, infelizmente. É uma previdência complementar, sim, isso aí. Sim. Quem não quer se aposentar só com o INSS. E todos os associados da mútua, quando pagam anuidade, muita gente não sabe que R$50 automaticamente da anuidade vai para a previdência da Tecnoprev. Então muita gente não sabe que já é associado à Tecnoprev. Então é importante esse diálogo para muita gente conhecer um pouco sobre a questão da multa. Vereador, quantos associados tem no CREA hoje, cara? Hoje nós temos no CREA registrados e vistados, ou seja, profissionais que se formam em outros estados e que tenham visto no nosso estado, um total de 6.700 profissionais. E na mútua? Hoje a mútua, nós estamos com 951 pessoas. O CREA hoje, com anuidades em dias, que últimos dados estavam em torno de 2.500 profissionais, né? Então hoje nós estamos com 38% hoje associados na mútua. A média nacional é 12 a 13% dos associados da mútua. Ou seja, nós estamos acima da média nacional. De 1 milhão e 200 profissionais no Brasil inteiro, 120 mil é mutualista. Não conhece as vantagens. Mas o que falta? Uma propaganda? Uma propaganda. Aqui no Acre nós atingimos 38%, que nós temos uma parceria muito boa com o CREA, com as universidades, com os sindicatos de engenheiros. Muitas dessas entidades ajudam a gente a divulgar. Então, quando vai entregar a carteirinha do CREA os alunos, nós vamos com a nossa palestra, então sempre estamos juntos. Então nós somos o segundo lugar no Brasil, com 38% da anuidade do CREA Acre com mutualista. Ô, doutor Sassai, eu tenho visto, no decorrer dos últimos anos, uma verdadeira guerra pela disputa pela presidenta do CREA Acre. Você, por exemplo, na eleição passada, você era oposição a ela, não é? Você disputava com outra. E eu me sentia altamente prestigiado, porque todos os candidatos me procuravam e eu prometia a todos e enganava. Eu só podia atender um e enganava os outros, né? Porque eu não iria me compatibilizar com um colega. Tu confessa isso publicamente. O que levou hoje vocês estarem tão unidos, tão comprometidos com a mesma causa? Houve uma evolução política no seio dos engenheiros? É assim, eu e a Carmen sempre se vemos bem, né? Antes da eleição também, foi uma eleição muito saudável. Depois que acabou a eleição, realmente tivemos alguns amigos de cidades pequenas, é isso mesmo, né? Já tinha compromisso com a Carmen, outros com o Joaquim. Então acabou a eleição, sentamos juntos, daqui para frente vamos trabalhar com os profissionais. Então está dando certo, já estamos no terceiro ano junto, e sempre o CREA Multa andando junto nos eventos, né? Nas faculdades. E já o passado fica... Vocês deveriam até dar esse exemplo para os políticos. Para os políticos, para o presidente da República, do candidato e o atual presidente. Não,
O presidente anterior e o E parece atual. que continua ainda Em campanha. em campanha. Não, normalmente tem aquela nota oficial, né? Desejo boa sorte ao meu adversário, vou trabalhar para ajudar. No dia seguinte ele começa A bater. Não, porque somos lideranças dentro do sistema, né? Então, o sistema é tão pequeno e são poucas lideranças que estão à frente, que se a gente trabalhar separado, a gente não alcança os nossos Ótimo. objetivos. E a Mútua sempre foi parceira do CREA, né? Tivemos uma disputa na eleição. Acabou o processo eleitoral, vamos trabalhar juntos, vamos unir as nossas propostas de trabalho e vamos caminhar no sentido de valorizar as nossas profissões. Agora, quem se forma em engenharia, há uma obrigatoriedade de fazer a inscrição no CREA, não é isso? Sim, Para poder exercer a profissão. Sim. exatamente. Ela não tem a prova que tem a Não OAB. tem exame, não. Não tem exame. Não tem. De Não ordem, né? Não tem. A universidade, ela dá o conhecimento ao profissional, né? Ela ensina a engenharia. Então, quando ele se forma, ele sai como bacharel em engenharia. Para ele exercer a profissão, ele tem que estar registrado no conselho, que é o conselho que fiscaliza o exercício da profissão. Isso está na Constituição, que uma profissão que oferece risco a uma população, à sociedade, ela precisa ser regulamentada. É por isso que existem os conselhos profissionais. Então, o CREA, os profissionais da engenharia, o seu exercício oferece risco à população. Então, precisa ter um conselho que traz a regulamentação e a fiscalização. Então, E para exercer a pune, profissão... inclusive, quando tem alguma denúncia. Sim, a fiscalização do CREA, ela é em cima dos leigos, ou seja, daquele... o profissional ou a população, né, que exerce atividade de engenharia sem ter um registro no CREA, que isso é muito comum. Então, a fiscalização é em cima do exercício ilegal da profissão, ou seja, aquela pessoa que exerce uma atividade de engenharia sem estar devidamente registrada no CREA. É isso que o Conselho fiscaliza. Com isso, ele traz segurança para a sociedade. Porque no exercício de uma atividade de engenharia, tendo à frente um profissional registrado e habilitado, a população está protegida. Ela pode ter certeza que aquela atividade ela vai alcançar sua finalidade. Não é apenas uma reserva com de domínio, segurança. não é reserva de mercado, não. Não. Com segurança. Ô, doutora Carmen, eu estive em Belém do Pará, na época que um edifício de quase 30 andares desabou. Foi amplamente divulgado 2 barragens em Minas Gerais que, ao serem arrombadas, provocou centenas de mortes. Nestes casos, faltam os cuidados preventivos da engenharia ou podemos tê-los como um acidente mesmo não eventual? Eu entendo que foi a conjugação das duas situações, né? Porque uma edificação, ela precisa passar periodicamente por uma vistoria e uma inspeção, que hoje chamamos, já temos a lei aqui no nosso estado, inclusive, aliás, no nosso município, que é a lei da inspeção predial. Que os edifícios precisam passar periodicamente por uma vistoria e aí essa vistoria vai apontar as necessidades de manutenção daquela edificação. Qual o tempo mínimo? 5 anos. 5 anos. A cada 5 anos, aquela edificação passa por uma vistoria. Esse é o que está na legislação do município e de muitos estados, né, já possui essa legislação. Com essa vistoria, no relatório de inspeção predial, aponta quais são os elementos, os sistemas construtivos que precisam passar por uma manutenção, para com isso evitar qualquer problema como o que acontece, né, muito comum. Tivemos agora aquelas marquises lá em Belém que também desabaram. Então é a falta de uma manutenção. Então eu considero que essa ação de vistoria ela precisa ser realmente praticada pelos municípios no sentido de punir aqueles que são responsáveis pelas edificações e que não tomam as devidas medidas no sentido de manter aquela edificação. Para manter um pouco de humor no programa,
Eu vou me lembrar que o Narciso falou aqui em Belém. Eu fui com ele e o Eli, assim, lá para Belém. Aí toda vez que a gente passava... Como é o nome daquele coisa que você fez lá? Canal das Armas. Canal das Armas. Muniz, toda vez que a gente passava pelo Canal das Armas, que a gente estava circulando o tempo todo, ele disse, eu trabalhei aqui, eu fiz isso aqui. Ninguém aguentava mais. Foi o motivo... Ninguém aguentava mais. Foi o motivo de eu ter deixado o meu Rio Grande do Norte e me transferir para a Amazônia. A primeira obra que eu participei ativamente como profissional foi do Canal das Armas de Belém. Não, foi um trabalho meritório. Agora tu não precisava massacrar a gente daquele jeito. Por quê? Toda hora, isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui fui eu que fiz. Aí a gente passava 5 minutos depois, olha aqui, pessoal, aqui fui eu que fiz. Fica bem fixado. Ninguém esquecer. Propaganda é a alma do negócio, né? Ô, doutora Carmen, só complementando a pergunta dos muitas vezes do doutor Narciso, o que você chama de anotação de responsabilidade técnica, a ART, ela funciona também todas as vistorias ou só na primeira? Em todas as vistorias, todas. Qualquer relatório, orçamento, vistoria, projeto, execução de obra, laudo, tudo precisa ter uma anotação de responsabilidade técnica. Porque é isso que vai dar garantia para quem contratou o profissional e para o profissional também. Esse é um dos principais documentos emitidos pelo CREA. É o principal documento. É o que representa a segurança para aquela atividade de engenharia. Segurança para a quem população. Contrata, para a população. Evitar prejuízo moral financeiro. Também. E, evidentemente, valorizar a categoria. É um instrumento legal, ele tem validade. Então, e a população, de certa forma, é a beneficiária disso, porque ela vai ter certeza. Diretamente. Que ela vai estar segura em relação àquela atividade que está sendo executada. Na nossa última enchente, o doutor Carlos e o doutor Sassai, eu ia chamando de Carlos Sassai, hein? Saudoso. O pessoal lembra muito. É a recalcitrância, né? O doutor Sassai me falou que o CREA foi chamado para atestar a estabilidade dessa nossa segunda ponte. É verdade isso? Sim, estivemos sim, Metálico. junto com um grupo de profissionais, conselheiros, né, e a Multa também junto com o CREA, fomos juntamente com a Defesa Civil e com o DERACRE fazer a inspeção nessas estruturas exatamente para dar garantia à população de que aquele elemento, né, aquela ponte não traria um problema, um risco para a sua utilização. Principalmente no dia que os balseiros, eles se avolumaram na ponte e a Defesa Civil, juntamente com o DERACRE, interditaram a ponte. E daí, interditou. E agora, qual a segurança que a população vai ter na utilização daquela ponte? Já que ela tem uma importância muito grande na nossa cidade, que foi a nossa primeira ponte, ela é central. Então, o CREA esteve lá fazendo essa vistoria, foi mais de uma vistoria, né? Durante a semana toda, o CREA acompanhou. Quando o rio baixou, fizemos uma outra inspeção por debaixo da ponte e liberamos assim que tivemos condições de avaliar se ela tinha sido danificada ou não pelas enchentes. E está aí, deu tudo certo. Assim, só completando, nossos conselheiros do CREA, nosso presidente, são indicações de associação de engenheiros, professores. Então, a equipe técnica do CREA é muito bom essa parte dos conselhos. Então, foram especialistas de civil, de ponte, todos estavam lá para fazer essa aprovação junto com o DERACRE. Vocês me deram aqui. Vai ter tempo ou já vamos Dá chamar? tempo de você formular a pergunta. Não, mas se quiser eu posso deixar para ir para o segundo bloco. Então nós vamos ao intervalo comercial e na volta hoje, faz a próxima pergunta. E você, claro, vai continuar conosco. Até já. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, dedicado à engenharia, né? Ao CREA Acre, semana estadual e semana nacional. Eu esqueci de falar na abertura do programa, eu estava me alongando muito, mas o tema central deste ano é
a importância da soberania nacional, né? A importância da engenharia para a soberania nacional. Isso. Muito grande importância. E vamos falar também ainda, no programa de hoje, sobre os 45 anos de criação do CREAGRE. Já vai para o jovem senhor, né? 45 anos. Agora a mútua é relativamente jovem. Atingiu a maioridade ano passado. Tem 19 anos. Vamos falar também sobre isso. Osmir, fique à vontade, eu quero então. Exatamente uns dados que vocês deram aí, que eu quero saber por que ele acontece. Por exemplo, a nossa presidente da CREA, Carmen, falou que nós temos em torno de mais de 6 mil associados. E, ao mesmo tempo, o nosso diretor-presidente da Mútua diz que temos apenas 900 associados. Só que ele acrescentou, Narciso, que toda vez que você entra para o CREA, se associa ao CREA, um percentual é tirado para a Mútua. Agora, por que essa diferença de 6 mil associados e eu ter apenas 900 na Mútua? Porque a Mútua nasceu muito depois, é isso? Não, a Mútua, acho que a sede nossa tem 19 anos, mas ela foi fundada em 77, na lei da RT, quando foi criada a RT, que foi feita a Mútua no Confea, porque uma parte da arrecadação da RT vai para a Mútua. Então, esses dados que eu trago, 6 mil e poucos pessoas do CREA, são que estão com registro no CREA. Mas para ser mutualista tem que estar com a anuidade em dia. Então, a comparação que eu fiz dos 38% para dar 951 foi em cima de 2.500 profissionais que estão com a anuidade em dia no CREA. Rapidinho, para não prejudicar a pergunta. É um valor fixo ou percentual da RT que vai para a mútua? É 12% a 14% que vai para o CREA, 6%, 7% fica na nacional e uma pequena parte fica aqui. E a mútua daqui é muito dependente de Brasília, que a nossa arrecadação aqui é muito pequena. Então você reconhece que a nível nacional mesmo há uma falta de propaganda melhor da grande vontade de ser associado à mútua. Sim, sim. E acho que a gestão nova, que é o presidente Chico, ele está intensificando essa parte de divulgação. Esse evento do CREA que nós vamos falar daqui a pouco, a Mútua é um dos maiores patrocinadores desse evento, para começar a divulgar mesmo e conhecer o lado bom do sistema, que é a Mútua. Nosso decano, engenheiro. Olha, doutora Carmen, eu vou contar aqui uma história que não sou responsável por ela. Nem olhe para mim também, não sou. Se tivermos que responsabilizar alguém, responsabilizemos ao imortal Ariano Suassuna, o autor do Alto da Compadecida. Bom, ele disse que quando era jovem, no Brasil só existia 3 formaturas atraentes. Era medicina, engenharia e advocacia. Ele formou-se advogado. E por isso eu me sinto um tanto quanto dotado de um tom humorista que herdei do Osmir Lima. Aí ele disse que naquela época, quem soubesse emendar uma perna, tirar uma unha encravada, geralmente tendia a ser médico. Quem sabia fazer contas, raiz quadrada, cálculo infinitesimal, ia ser engenheiro. E quem não queria ser nada, ia ser advogado. Você assistiu? Arrasou com os advogados. De certo é que, no meu tempo, quando eu me formei, na minha turma de 30 alunos, só tinha 2 mulheres. Era uma formatura com a tendência machista muito grande. A senhora falou porque quis, que eu nunca iria ter a indiscrição de perguntar a sua idade, e nem vou perguntar. Mas se a senhora se autodenunciou que tem 37 anos de formada, Sim. eu pergunto, o que levou a ser engenheira? Olha, isso é uma história que começou
ainda quando eu era criança, de acompanhar meu pai, que ele foi gerente do BASA, e também ele trabalhava na construção civil. Então eu acompanhava muito ele nas obras, nas construções que ele fazia, em Cruzeiro do Sul, inclusive, e que é a cidade que eu nasci. E isso foi despertando Cruzeiro do Sul. Festa do interior aqui. É a mais bela cidade do Acre. Uma parte. O doutor Jordano Dourado. esteve aqui no nosso programa, que infelizmente foi o único programa que a técnica não conseguiu complementar. Ele reclamou da sua ausência, porque ele disse que aqui iria provar a você que Cruzeiro do Sul é apenas uma extensão da zona territorial de Tarauacá. Ele é tarauacaense. Isso faz parte da zona metropolitana de Tarauacá. Não foi, Osmir? Foi. E eu ia provar para o Osmir o que eu estou dizendo. Assim, fale cruzeirense. Então isso foi despertando em mim o interesse pela engenharia, né? Então, de ver as construções, de ver os projetos que meu pai elaborava. Ele era um construtor leigo, naquela época existia muito isso. Aqueles construtores que tinham o conhecimento, mas não tinham a formação. E aí eu depois fui estudar no Rio, porque aqui no Acre não tinha faculdade de engenharia. Eu fui para o Rio para estudar, concluí meu segundo grau e fiz o vestibular, que era feito na época para engenharia, e fiz meu curso lá no Rio de Janeiro e depois retornei ao Acre, né? Hoje sou engenheira do município de Rio Branco e atualmente como presidente do CREA. Então desenvolvi minha carreira profissional toda nessa área, gosto da profissão, né? Como você falou, é uma profissão que ainda predomina, né, a formação masculina na engenharia, mas esse quadro está mudando. Está mudando, né? Para você ter ideia, hoje somos 7 presidentes de CREA. No Brasil todo. Na gestão anterior, eram apenas 4. Então, estamos avançando, né? Estamos avançando. Legal. E o CONFEA, ele tem um programa muito interessante, que é o Programa Mulher, que é exatamente para incentivar a participação feminina na engenharia. Então, aqui no Acre, nós temos o Programa Mulher Acre, com uma equipe muito bacana que faz um trabalho junto às meninas do segundo grau, do ensino médio, mostrando o papel da engenharia, mostrando as possibilidades e as oportunidades que a engenharia traz e com isso incentivando, mostrando que a mulher ela pode sim ser engenheira e exercer essa profissão e assumir cargos de liderança. Como o seu. Isso é importante. Legal. E só completando aqui, já faz 8 anos que são comandados aqui no Acre pela presidente mulher aqui. A Carmina ficou 2 mandatos, isso, né? E depois foi ao longo desses 45 anos do CREA, o CREA ele foi dirigido por 14 presidentes. E desses 14, 2 mulheres. 2 mulheres. Que foram agora por último, né? São os a 9 Carmina anos. ficou 2 mandatos, 6 anos, que é uma engenheira agrônoma, e eu venho na sucessão dela. Estamos sendo comandados 9 anos. Não é só o Narciso que conta história aqui, não. Deixa eu contar uma rápida. Na próxima, rapidinho, só registrar aqui a presença do Daniel, Osmir. E depois não. Que daqui a pouquinho, tanto a presidente Carmen do CREA quanto o presidente da Mútua, Luciano, levarão para suas casas, colocado no escritório, a arte do Daniel aí. Uma caricatura, né? A caricatura, o cartunista, o caricaturista, o chargista, Daniel Cabral, o Dan. Pois Pode é. ir, Osmir. Não, contar aqui uma história rápida. Realmente, como aqui foi colocado, vem desde o tempo dos egípcios. Narciso, a maçonaria se inicia com aqueles que, como o pai dela, faziam as pirâmides, faziam as construções monstruosas e belas daquela época, sem nenhuma formação profissional. Para isso, eles tinham os seus segredos. Para não passar um para o outro, para identificar quem era construtor e não. Daí nasceram, hoje a maçonaria, os maçons são chamados de pedreiros livres. Os pedreiros, os pedreiros livres. É a dominação dos maçons. Entende? Então vem desde essa época. Então ali era uma casta. Como é que você conseguia fazer, por exemplo, você já foi lá, aquelas pirâmides, entre outros,
São blocos imensos, né? Até formar aquela beleza, sem cálculos, não sei se faziam cálculo, como é que mantém até hoje? Quantos mil anos tem aquilo lá? Sim, é verdade. Né? Então, daí era eles que fizeram as grandes obras, os grandes castelos. Um questionamento ainda que hoje se faz, se a engenharia não respondeu, é que tem alguma daquelas pedras no alto das pirâmides com mais de 60 toneladas. Como? Conseguiu levar até lá. Isso é uma boa explicação. Não sabia que os maçons eram chamados de pedreiros livres? Não sabia. Inclusive, um dos distintivos da maçonaria, além dos quadros e compasso, é uma colher de fazer massa, como é? A colher de pedreiro. A colher. Assim. Osmir, você me leva a fazer uma acusação à maçonaria, tá? Não faça isso. Não faço. A maçonaria só fez o bem. Por que é que a maçonaria não é só neste exemplo, não? Em quase todos os exemplos da evolução passada, a maçonaria estava metida. Porque ela é defensora da justiça, da liberdade, e o seu slogan foi o mesmo da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Ela é a mesma. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso. É a mesma coisa. Mas deixa eu ver o francês aí. Hã? Eu posso falar francês? Mais ou menos. Eu falo com aquele tradutor. Tá certo. É ótimo, né? Vamos, Narciso, começar a falar sobre os nossos 45 anos. Qual a programação, presidente? Olha só, o CREA esse ano, né, ele está completando 45 anos de existência. Antes, o CREA era uma inspetoria do estado do Amazonas. E somente, até quando? Até 1977 e 78. Em 78, e aí foi criado o CREA Acre, né? Foi criado a jurisdição do CREA Acre. Acre Rondônia, né? Era Acre Rondônia e depois o Rondônia saiu e ficou somente o CREA Acre. Então isso foi no dia 28 de fevereiro. Então foi o aniversário de 45 anos do CREA, no dia 28 de fevereiro de 2023. E a partir desse período, o CREA, como eu falei, foi presidido por 14 profissionais. O primeiro presidente do CREA foi um arquiteto. Na época, os arquitetos faziam parte do CREA. E os profissionais foram de várias modalidades, eletricista, agrônomo, civil. Inclusive, um tecnólogo também foi presidente do CREA Acre. Então, uma história bacana que nós temos ao longo desses 45 anos. E hoje nós estamos, nessa semana, né, a partir agora do dia 14, vai ser a nossa abertura solene da Semana da Engenharia, que é em comemoração a esses 45 anos. Uma programação bem bacana, vamos prestar homenagens àqueles profissionais e entidades que tanto têm contribuído para a engenharia ao longo desses 45 anos, que são entidades parceiras também, inclusive a TV Rio Branco vai ser uma das homenageadas. Muito obrigado. No dia 14, agora já na quarta-feira. E na quinta-feira, dia 15, que é feriado, foi uma data que foi escolhida para incentivar a participação não só dos profissionais, mas como dos estudantes também. Nós teremos um ciclo de palestras na parte da manhã, com vários temas, dividido por área, né? Então, teremos palestra na área agroflorestal, na área geociências e também na área urbanística, com 2 palestras em cada painel desses. E finalizando amanhã, do dia 15, uma palestra que vai ser proferida por um profissional que vem de fora, que vai ser sobre marketing na engenharia. Então, ele abordando um aspecto do marketing na carreira profissional do engenheiro, e não aquele marketing publicitário de uma construção, mas sim durante toda a vida profissional. Porque já está comprovado através de estudos que o engenheiro demora 12 anos para poder fazer o seu nome no mercado de trabalho. Então, como encurtar esse período? Então, essa palestra ela vai trazer essa abordagem. É do engenheiro eletricista Enio Padilha. Então, ele vem para fechar o ciclo de palestra. E na parte da tarde teremos mini cursos
trazendo para os profissionais essa oportunidade de capacitação. Vamos ter curso na questão do crédito de carbono, que é um tema bem atual, drones na engenharia, né, principalmente na utilização no setor florestal, né, na parte de manejo, vai ser um curso bem interessante também. E teremos curso de solos, então vai ser assim, vai abranger todas as áreas. E também de inspeção predial, como conversamos aqui sobre a importância da inspeção predial nas cidades. E para encerrar, no terceiro dia, que vai ser na sexta-feira, o baile da Minerva, que é o segundo baile da engenharia que nós estamos realizando aqui no nosso estado. Vai ser um baile bem animado, vai começar às 20 horas e não tem hora para acabar. Então já estamos aí com 90% dos nossos ingressos vendidos e vai ser um evento que nós vamos fechar a Semana da Engenharia comemorando esses 45 anos do CREA. Onde entra a mútua nisso aí? A mútua vai participar como? Sim. A mútua, nós temos um programa Divulga Mútua, que são para fortalecer a marca da mútua, divulgar. Então, a mútua está patrocinando esse evento. Vai vir um representante nacional na Semana de Engenharia e são os parceiros nesse grande evento, né, cara? Mas ele vai fazer alguma palestra aí para fazer essa divulgação melhor? Tem alguma palestra? Não, aqui no Acre nós somos 3 diretores, né? Eu estou na diretoria geral, a Soraya, posso dizer que sua filha, na minha diretoria administrativa, está aqui, o diretor financeiro José Carlos. Nós vamos falar um pouco da mútua nesses cursos, falar a importância da mútua na abertura. Na abertura, né, de todos esses painéis temáticos que eu falei, a mútua tem uma participação, onde ela vai fazer uma apresentação do que é a mútua no sentido de mostrar para os profissionais a importância de ser mutualista. Uma vez que ser mutualista é opcional, é diferente do CREA. Né, é obrigatório para o exercício da profissão. Isso aí é uma das explicações, né, desse déficit. Sim. E a mútua é parceira desse evento, é ela que vem contribuindo financeiramente para a realização dessa Semana da Engenharia. Mas olha, é bom explicar muito isso aos engenheiros, a todos que participam do CREA, porque imagine o seguinte, vou dar aqui um exemplo que não tem por que esconder, Narciso. Se não fosse a Previ, eu ganharia o teto hoje só de INSS. Quanto é? 7 mil? Graças a Previ você complementou. 7 mil? Aí a Previ vai complementar. Não, olha, eu vim hoje disposto a tirar os milímetros do sério. Mas até agora não conseguiu ainda, Não, ainda não. Só tem o próximo bloco, doutor. Eu quero que os milímetros assuma que de plano e de pronto, que graças a Previ, ele hoje goza da 5ª aposentadoria. Tirou. Hoje agora. Tirou do sério. E é com esse humor que nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos daqui a pouco. Até já. Voltamos com a última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje, discutindo a importância da engenharia para a nossa vida, né? Em todos os sentidos. Se você perdeu o início do programa, nós estamos aqui a conversar com a Carmen Nardino, engenheira civil, presidente do CREA, e também com o Luciano Sassai, engenheiro eletricista, presidente da Mútua Acre. Temos aí também ainda aqui lá no banco de reserva, né, assistindo ao programa, evidentemente, a Soraya Lima, que é a diretora administrativa da Mútua, isso mesmo, que é a Caixa de Assistência, é o lado social do sistema CONFEA-CREA, isso mesmo. Presidente, antes da próxima pergunta do Osmi, doutor Narciso, ainda existe no sistema o que você chama de CREA Júnior? Sim. Qual a importância de tudo isso? É um programa muito bacana que é desenvolvido junto com os estudantes, né, de engenharia, junto às universidades. E ele tem esse objetivo de aproximar o conselho profissional dos estudantes de engenharia
e mostrar para ele a importância do sistema, o papel do sistema, o exercício ético da profissão. A gente leva muita palestra sobre a ética profissional e também formar novas lideranças dentro do sistema. Legal. E aqui nós temos um grupo de profissionais representando de estudantes representando as instituições de ensino que têm o curso de engenharia. Quando alguém constrói uma casa, cidadão tem lá um terreno, vai construir sua casa. Há obrigatoriedade de ter um engenheiro responsável e ser registrado no CREA? Sim, é obrigatório, porque como é que vai construir uma casa sem um profissional à frente daquela edificação? Qual a garantia que aquela obra vai ser construída dentro das normas técnicas? Qual a segurança para quem contrata e para quem vai utilizar aquela construção, aquela edificação? Então, é obrigatório e é necessário ter um engenheiro, um profissional à frente daquela construção em todas as fases. Na fase de projeto, na fase de execução e na entrega da obra também. E em alguns casos, né, a senhora me corrija se eu estiver errado, pode até o cara construir na surdina, mas ela não vai ter valor, porque quando ele for vender, vai ter que cair na mão do engenheiro, vai ter que ter o atestado, senão ela não tem valor, não é isso? Não, vai ter que ter o habite. O habite, toda a documentação, não dá um planta, habite se não tiver a planta, o projeto tudo arquitetônico, tem jeito. Eu agora me dirijo aos dois. A senhora é cruzeirense. Podia ter nascido em Rio Branco, mas o problema foi da sua... Não, mas de felicidade, né? Foi sorte dela. Pronto. Muita sorte. O Luciano Sassai não nasceu em Rio Branco. Nasci em Rio Branco. Ah, você é criança. Meu médico foi o doutor Cauada, o saudoso Cauada. Saudoso, né? Eu não sou acriano. Não é de fato, mas não é de direito, mas é de fato. Mas eu me equivalho àqueles que demonstram e denotam a melhor afeição pelo Acre. Mas a nossa cidade, Rio Branco, precisamente, padeceu de um vício de origem, de um pecado de origem. Ela foi estabelecida aos moldes do Seringal Empresa. Não havia o mínimo de planejamento urbano para que esse Rio Branco se tornasse hoje. E não é brincadeira, não. Uma das 65 maiores cidades do Brasil. Ora, nós temos 5.600 municípios e Rio Branco está entre as 65 maiores cidades. No que, aí a pergunta para os dois, no que o CREA contribuiu para ir corrigindo aos poucos, porque muito há que ser feito para que a gente veja Rio Branco com aspecto urbanista bastante melhorado. Mas eu posso dar um pequeno pitaco nessa tua oportuna pergunta? Está aí o diferencial de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, a planta original ainda hoje é obedecida. Agora, por quê? Porque ela foi fundada pelo Marechal Taumaturgo, que era engenheiro militar. Eis a diferença. Essa é a diferença, engenheiro militar. Ruas largas, bem planejadas. Foi toda... Pois não, agora pode responder aí. Eu acho que em todos os aspectos, Narciso. Primeiro precisamos entender como foi que a cidade ela iniciou. Então você já fez um relato. Então essa parte da história para a gente é importante, porque não podemos mudar essa constituição urbanística inicial da cidade de uma hora para outra. Mas a engenharia tem contribuído, uma vez que dentro das instituições do governo e da prefeitura, tem profissionais envolvidos com os projetos dos planos diretores, com as obras que vão sendo executadas, com toda a parte de infraestrutura. E o CREA, esses profissionais, eles são registrados no CREA. Então, o CREA está representado dentro dos órgãos públicos por esses profissionais. E, além disso, o CREA participa também, tem assento nos conselhos municipais, participa das discussões do plano diretor, tanto urbanístico da cidade, como plano diretor de água e esgoto. E, com isso, vem contribuindo e trazendo enriquecimento técnico para que essas comissões
possam estar trazendo melhoria em toda a constituição urbanística do nosso município e do nosso estado também. E é um trabalho longo a ser feito, não se muda de uma hora para outra. Então, para você ver, para fazer o alargamento de uma rua, como aconteceu aqui na Avenida Ceará, quantos anos levamos para fazer isso? Que envolve a desapropriação de casas, de edificações. Isso você mexe com o sentimental da pessoa que é dona daquele terreno, que às vezes herdou, às vezes é uma edificação que não é regularizada. Então, isso demanda tempo, demanda experiência, demanda conhecimento. Mas eu acredito que a nossa cidade de Rio Branco já melhorou muito. Sim, Já melhorou sim, muito. Concordamos. E que os projetos, eles existem. E através desses projetos, podemos, através dos nossos parlamentares, viabilizar recursos para que sejam implementados. E assim contribuindo para a melhoria da nossa cidade e trazendo também qualidade de vida para a nossa população, sem deixar de pensar na questão do meio ambiente, que é muito importante também. O presidente respondeu. Existe E assim, projeto, inclusive, para alargamento das Nações Unidas e as obras são paralelas também ao Ceará, mas até agora... E o Conselho também, toda vez agora, estamos sendo chamados para discutir nas comissões do governo, na alagação do Igarapé, né? Pediram indicação nossa do CREA, então estamos participando no turno do Você governo. falou em meio ambiente, minha querida presidente. Não seria o caso de o próprio CREA, o Pamuto e os órgãos afins começarem a pedir ao prefeito que ele comece a arborizar mais a nossa cidade? Narciso, eu estive na cidade de Caracas antes do Maduro. Né? Eu fui também. Antes do Maduro. Onde ficava a embaixada brasileira, no bairro, ele era todo, e olha, Caracas não é uma cidade tão quente como a nossa. Toda ela com árvore encostando uma na outra, Muniz. Aí o carro passava por debaixo, a coisa mais bonita, e na época do calor, ficava... Você não acha que está na hora de a prefeitura começar a arborizar mais a nossa cidade? Onde tem mais árvore é nos quintais das casas. Nas ruas são muito poucos. Antigamente havia aquela visão de que teria que desmatar para poder construir, né? Hoje já vem sendo trabalhado de uma outra forma, vem mudando essa concepção. Então hoje, se você observar os novos loteamentos, eles já destinam uma parte, tanto para a área verde, como eles vêm preservando as árvores e até plantando árvores na sua constituição. Então, isso é importante, mas a área central das cidades, isso não é só aqui no Acre, a maioria das cidades, se você observar, predomina a edificação e não a área verde. Então, precisamos sim, ainda mais aqui numa região como a nossa, que temos um clima quente. Então, projetos de arborização, ele tem sido, importante para amenizar, né, essa situação que vivemos. E, inclusive, teria que conversar com o engenheiro agrônomo. Oi, senhora, tudo bem? Conversar com o engenheiro agrônomo para não colocar árvore que não danifique a Calçada, por exemplo. calçada, nem... Que as raízes não Sim. penetrem superficialmente, Isso. que é um problema seríssimo. Seríssimo. Osmi, e você teve muito tempo estudando em Belém do Pará, né? Foi. Eu sempre que vou a Belém do Pará, eu me admiro daquela ideia. As mangueiras. Das mangueiras. A Getúlio Vargas, avenida. É, E a principal avenida. É, a principal Bonita. avenida. Você tem uma sensação que está num ambiente absolutamente aprazível por causa das sombras, das mangueiras. E olha que são mangueiras centenárias. É. Né? Eles vão... É interessante isso aí. Mas então, para isso que precisa do engenheiro agrônomo, para escolher qual é a melhor Isso. árvore que vai ser plantada ali sem danificar. Não é isso, Soraya? Agrônomos Não, porque nós florestais. precisamos profissionalizar mais tudo no Brasil. Eu acho que um tempo desse a senhora me citou um exemplo interessante. Tinha um secretário de Agricultura, eu fui secretário de Agricultura, mas o que é que eu fiz? Eu juntei toda uma equipe técnica
inclusive quase todos os professores da UFAC, aí disse, não, diga como eu vou trabalhar. Porque eu tenho inúmeras limitações na área agrícola. Naquela época era SDA, né, Osmir? É. Secretaria de Desenvolvimento Agrário. É. O que acontece? Esse pessoal queria plantar mamão, esse secretário. O último agradável. Não, mamão. Aí falou, aí ela opinou, não, eu acho que tem que fazer primeiro um estudo de solo, para ver qual o mamão adequado para se plantar aqui. Exato. Aí não ligaram muito, aí 3 dias depois já estava plantando qualquer mamão. Então, isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Atrapalha muito a nossa produtividade agrícola. Porque aqui, eu vou fazer uma propaganda depois lá para o pessoal de engenharia agronômica. É preciso nas atividades agrícolas ter, pelo menos na pecuária, ter um médico veterinário. E na agricultura, ter engenheiros agrônomos. Claro. Muitas vezes tem inúmeras pessoas que estão aí desempregadas, aquele problema que vocês citaram de desemprego, porque um cara não quer gastar um pouquinho mais, então um salário melhor para alguém tecnicamente preparado para orientá-lo, para adquirir produtividade. Aí não seria gasto, é um investimento. É investimento, exatamente. Muniz, deve ser o último espaço que eu tenho, eu acho que a hora já está avançada. Dá tempo. A gente vai quebrar o teu galho. Tá, quebra o galho. Eu queria deixar claro para a doutora Carmen e para o doutor Sassai. A TV Rio Branco hoje retransmite a TV Cultura. Não sei se ganhamos ou perdemos em audiência, mas nós estamos pretendendo aumentar nossa audiência, porque somente das emissoras hoje em Rio Branco, a única que disponibiliza espaços como este para a formação ou o melhoramento da nossa cultura, para apresentar programas como este. Então eu termino aqui deixando explícito para o presidente do CREA, para o presidente da MUTO e para o presidente de qualquer outra entidade com atividade do nosso Estado, que essa televisão está à disposição, embora eu não seja um vigia. Este programa mesmo, eu fui surpreendido quando sabia que vocês iam ser entrevistados. Eu não indico, o Muniz tem autonomia de indicar, o Osmir tem, o Márcio Nunes tem a responsabilidade ainda maior, porque é quem faz a programação técnica. Nós estamos à disposição dos órgãos que vocês dirigem, para sempre que se fizer necessário, vocês poderem fazer a marketagem, já que a base do negócio é a propaganda, das suas instituições. E se for necessário continuar a falar mais um pouco, fazer um convite aí para os 45 anos, que a senhora leu a programação, aí os dois assistirem nessa... Está aberto aí. Né? Tá. Eu queria agradecer, Narciso, a você e a toda a sua equipe, ao Osmir e Muniz, que sempre abriu esse espaço para o CREACRE falar um pouco da importância do nosso conselho profissional e da importância da engenharia. Então, sempre fomos muito bem recebidos aqui, queria deixar isso registrado e o nosso agradecimento. E fazer um convite para os nossos profissionais, para os nossos estudantes, para a sociedade em geral, para estar participando com a gente agora, a partir do dia 14, desse grande evento que vai ser a Semana da Engenharia do Acre, em comemoração aos 45 anos do nosso Conselho Profissional. Queria agradecer também em nome da diretoria da Mútua, viu? Para quem não conhece, nós falamos um pouco da Previdência, da Tecnoprev, né? Mas a Mútua tem muitas coisas boas, nós temos benefícios de empréstimos. Empréstimo de juros baratos. Juros, né? menores juros de 0,2 a 0,6. Nós temos um plano de saúde que também
que foi da diretora passada, que a Carmen foi diretora-geral na gestão passada. Nós temos hoje a Unimed Seguros, que atende 85% do território nacional. Nós temos o Clube de Vantagens, que temos várias lojas parceiras aqui, a Drogazil, a Pague Menos, acho que chega a 10% de desconto para quem é mutualista. Então, dizer que a anuidade da Mútua, para mim, é um investimento. Então, quem não conhece a Mútua, que acesse o site, na Mútua, lá, www.mutua.com.br. Nós atendemos lá junto com o CREA, a Presidente é parceira nossa. Nós temos 3 colaboradores para atender vocês lá, os nossos profissionais que tiverem dúvida e que conheçam melhor a Mútua. A Mútua tem muitas coisas boas que achávamos que era pouco tempo, né? É muito tempo, né? Tinha muita coisa ainda para se falar. E quero deixar um brinde, né, presidente, do CREA e da Mútua, uma agenda e um calendário para vocês 3. Né? Então, muito obrigado à presidente Carmen Nardini, presidente do CREA, ao Luciano Sassai, presidente da Mútua Acre. Nós vamos retribuir parte dos presentes. Nós recebemos 3, vamos dar 2, né? Vamos dar 2, né? Porque 3 a 2 aqui. Vocês vão levar, os senhores melhor, vão levar então essa lembrança aí do programa, tá bom? Nossa, que bacana. A sua e a dele. A presidente Carmen Nardini e do presidente. Muito obrigado, hein? Obrigado, hein? Parabéns pelo trabalho, viu? Sassai. Parabéns. Tá? Em homenagem ao nosso chargista aí, é só um minutinho. Daniel Cabral. Muniz, ainda sobre Ariano Suassuna, que eu passei essa semana quase todo lendo toda a história dele. Ele era feio, ele era horrivelmente feio, Osmir. Eu gostava de doido, né? Ele gostava de doido. Aí uma vez... Doido é a coisa mais sincera. Uma vez, ele se apresentou num programa e o chargista fez uma charge dele. Aí ele chegou em casa e mostrou para a filha: minha filha, olha uma charge que o cara fez de mim. Ele disse: não, papai, ele fez a sua fotografia. Ô Wendel, antes de encerrar, coloca aí a tela aí com esses 2 cards que eu mandei para ti. O da Semana da Engenharia e também o baile, o segundo baile, tá? Por gentileza aí. A engenharia, 45 anos do CREA Acre, desde 1978, lá da Copa da Argentina. E também a programação também, né? Tá aí. O encerramento com baile, né? Baile no dia 16. Aí. Segundo baile, Minerva. Que é o símbolo da engenharia, a deusa Minerva. Eu não perguntei nem os nossos colegas, os Osmir e Narciso, mas dá tempo. Dá tempo. Qual o critério que vocês usam para encontrar o assunto, o tema de cada semana? Que eu acho sempre muito atualizado, né? O desse ano, né? Isso. É exatamente da Semana Oficial da Engenharia, que é a importância da engenharia para a soberania nacional. Então tivemos aí estamos num pós-pandemia, aonde a engenharia ela é primordial, foi no período da pandemia e agora primordial para que o Brasil, né, retome o caminho do desenvolvimento. Legal. Muito obrigado, Narciso, muito obrigado, Osmir, Sassai, doutora Carmen. E principalmente a você, que esteve conosco desde o início do programa. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser, com mais um bom tema, com mais um bom programa para você, que é a razão do nosso sucesso, a razão da nossa existência. Que Deus nos conceda uma semana abençoada. Boa noite.